Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Laços e Nós, que hoje vai falar sobre envelhecimento saudável. Sobre esse assunto a gente conversa hoje com o geriatra Dr. Cláudio Roberto Rezende de Freitas. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou com a minha dupla aqui, que hoje está muito séria, falando com a gente. Ela só está bem incrível, envelhecimento saudável. Alegria é o patrocinal, né? Então, a gente sempre escuta que envelhecer é uma merda, né? Então a gente tem que pensar que não é. Então eu tô já pensando nisso, que envelhecer é um privilégio. Mas eu acho que é um privilégio. Antes de dar os bom dia, boa tarde, boa noite aqui. Ótimo. Esse é um ponto, doutor, muito importante, porque as pessoas às vezes ficam com medo de envelhecer ou ficam querendo não envelhecer, quando na verdade o envelhecimento quer dizer que você está vivo. Sim. Dentro dessa possibilidade, ou a gente envelhece ou a gente morre, é melhor envelhecer. Mas envelhecer com qualidade, né? Envelhecer bem também é o que a gente quer, né? Envelhecer com saúde, né? Mas sim, é importante. Então, não ter medo de envelhecer. Uhum. Né? Eu quis chamar porque eu acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre envelhecimento, porque a gente fala pouco de envelhecer e isso é o inexorável, assim, não tem como não envelhecer, porque quem não envelhece morreu, então é um privilégio poder envelhecer. Só que como envelhecer com qualidade? E até te respondendo, que a gente estava conversando antes, desde que eu conheci o Cláudio, ele brincava, vou perguntar para ele, Cláudio, quando precisa ir para o geriatra? Mas eu mudei já a forma de responder. Mas essa pergunta é a pergunta que talvez o geriatra mais ouve, né? Eu e todos os geriatras, que é quando começar a ir ao geriatra, né? E durante muito tempo eu respondia que é quando você não tem um pediatra, você já tem que ter o geriatra, né? Mas pensando muito na forma de como o pediatra cuida da criança, né? E aí se a gente pensa que o pediatra vê a criança de uma forma integral e tem um contínuo, né? Idealmente desde que a criança nasce até passar por essa primeira infância, a gente mantém o mesmo pediatra que conhece a criança e aí vai ser muito mais fácil fazer diagnóstico quando tem alguma coisa alterada e dar uma confiança para a família. E depois a gente meio que tem um lapso na vida adulta, as mulheres ainda têm a presença do ginecologista, mas o homem só mais tarde que vai procurar. E falta esse médico que continua acompanhando, conhecendo, e o geriatra ele pega isso de volta lá no final da vida, né, no envelhecimento. Mas que isso pode ser antes também. Então é que não precisa ir no final, né? Não precisa ir no final. E eu sempre falo para as pessoas... Não, porque quando eu falo para as pessoas para ir a partir de 40 anos, eu falo, gente, não precisa ir lá escangalhado já. Você pode ir... Porque 40 anos já tá, né? Já começa, né? Já tão assim, perto. Porque você fala geriatra, você já imagina que a pessoa vai com 70 anos, 70 e pouco. Só que assim, eu imagino que tenha muito menos a ganhar. Uma pessoa que já chega em processo de demência, com pouca musculatura, de repente se tem essa conscientização antes... E aí, ele na época tinha me falado que com 40 anos já ia. Então, a questão cronológica varia um pouco, né? Esse limite a partir de que idade, né? O geriatra, ele já é a geriatria é uma especialidade mais nova, se a gente comparar com outras especialidades no Brasil, mas já existe meio que essa associação do geriatra ser o médico que cuida do idoso. Mas o geriatra também é um médico que cuida, e o que mais está apto para falar e para acompanhar o envelhecimento, o processo do envelhecimento. E aí o processo do envelhecimento, quando ele começa, a partir da 4ª década, já tem órgãos que já atingiram o ápice e começa a decair, como, por exemplo, a parte muscular, que você falou. Então, 4ª década. Eu tô começando. Não, a 4ª década é a partir dos 35, né? A primeira década, a segunda década, a terceira década. Mas eu ainda tô começando. Tá, isso, tá ótimo. 41 é começo. Ela já foi no geriatra? Não, eu ia desde... Se ela foi, ela tá me traindo, porque não foi comigo.
Eu ia começar com 40, mas é que ainda não deu tempo. Bom, eu tinha que fazer, eu não posso falar essas coisas, mas eu tinha um ultrassom de tireoide que eu tinha que fazer anual. Eu fiz 2013 e 2023. Então, se você Anual. considerar a pontualidade, eu falei pro Cláudio que eu ia passar com 40, eu tô com 41, tá cedo ainda, mas eu vou marcar agora nas férias de julho. Será bem-vinda lá. De qual ano só a gente vai saber? 2024? Não, então, mas eu vou esse ano. Eu vou Ela marcar. tá séria. Doutor, quando a gente fala de envelhecimento, tem toda essa questão que a gente fala das doenças que se espera, né? Uhum. Mas existe, eu queria falar um pouquinho antes da prevenção. Tem Uhum. algum protocolo, alguma coisa que a gente consiga fazer? Por exemplo, quando a mulher vai para menopausa, tem aquela pré-menopausa, não sei se estou falando bobagem aqui, com uma médica me olhando, fuzilando. Mas tem uns médicos que se propõem a fazer uma reposição hormonal, reposição não sei do que, para você chegar bem lá naquela fase que você vai chegar. Uhum. Quando a gente fala de envelhecimento, existe um protocolo anterior? Sim, existe um monte de coisa que dá para fazer, né? E aí é o que a Julia falou. Quanto mais cedo a gente procura essa orientação, e mais cedo a gente se preocupa com isso, maior a chance da gente ter o envelhecimento bem-sucedido. Quando a gente fala de envelhecimento bem-sucedido, é um pouco diferente de presença ou não de doença, né? Porque, inevitavelmente e estatisticamente, de fato, o idoso tem mais doença mesmo. É mais fácil a gente encontrar doenças no idoso do que no adulto jovem. Agora, o idoso pode ter algumas doenças e, mesmo assim, ser independente e ter uma autonomia preservada, que, em última análise, é o que a gente chama de envelhecimento bem-sucedido, que é o que todo mundo almeja. Eu quero continuar sendo idoso, mas continuar podendo responder por mim, podendo escolher o que eu quero fazer e, na medida do possível, fazer por mim mesmo. E isso depende um pouco da presença ou não de doenças, mas não é só isso. E da mesma forma, por exemplo, quando a gente pensa em aposentadoria, em dinheiro, em investimento, quanto mais cedo a gente começa a guardar, mais fácil a gente adquirir uma aposentadoria, uma vida financeira mais tranquila no fim. A saúde é a mesma coisa. Quanto mais cedo a gente se preparar e ter algumas preocupações com relação a isso, maior a chance da gente ter um envelhecimento bem-sucedido. E aí tem algumas coisas que a gente pode conversar sobre isso, que é algumas, para além de alguns exames preventivos, que faz parte da prevenção, vacinação, mas tem algumas coisas também relacionadas a hábitos que fazem muita diferença, e isso, do ponto de vista até cientificamente, com evidência científica, com robustez, para a gente orientar o paciente, tanto mais idoso quanto mais jovem. O jovem Que bom que você não falou menos idoso, 40, né? Nós somos adultos maduros. A gente não é adulto jovem, agora acabei de criar a nomenclatura adultos Como que a gente maduros. é? Maduros? Adultos maduros, melhor. É que jovem a gente já não é mais. Para o adulto maduro chegar bem lá, Isso. primeira coisa, o que é? Então, Atividade física? Atividade física. A gente até importa isso de uma nova forma de ver a medicina, que ainda não é uma especialidade que está chegando no Brasil, que chama medicina do estilo de vida. E isso combina muito com a geriatria em alguns aspectos. A atividade física é um dos pilares da medicina do estilo de vida e também é um dos pilares desse envelhecimento bem-sucedido. E aí, quando a gente fala de atividade física, a gente tem que lembrar que isso é exercício físico. Aí o recomendado lá pela OMS é 150 minutos de atividade física por semana, que daria 50 3 vezes por semana. Não, agora que eu faço spinning. Mas não só isso. Quando você faz só isso, você é quase um sedentário plus. Imagina, o dia tem 24 horas. Não viu minha aula de spinning? É um sedentário plus. Eu sou um sedentário plus. Porque o dia tem 24 horas. A gente faz 45, 50 minutos num dia e o resto do dia, se você ficar parado em frente ao computador, é muito ruim. Então, o ideal é casar o exercício físico com o movimento durante o dia. A gente trabalha com criança, vai. Eu vou atrasar um pouquinho minha consulta, porque eu vou ter que fazer mais exercício. Então, não ficar parado, né? Então, subir um lance de escada em vez de parar no seu andar, em vez de ir
fazer alguma coisa de carro, fazer a pé. Mas a aí, doutora, desculpa interromper. Mas não Tem um remedinho para isso? A gente está falando só de benefício relacionado à mobilidade Não, ou pra benefício tudo, pra tudo. neurológico? Tudo bem se morreu uns 5 anos antes, né, Rô? tem, né? Cansada. Mas isso que é uma coisa interessante. Isso pode até parecer que é uma coisa penosa, mas não é. Não é brincadeira andar, né? Sim, e é uma coisa que o processo tem que ser bom, né? Porque assim, a gente não faz isso, apesar de a gente fazer isso com objetivo, o nosso objetivo tem que estar no processo, tem que estar, e aí fica mais prazeroso, fica Você mais... pode descobrir atividade alguma prazerosa coisa também, né? Exatamente. E hobby, em vez de ser só o hobby do Netflix, mas ser um hobby ativo, né? Caminhar. Não, mas isso é que, obviamente, como a inteligência artificial ainda não está totalmente dentro de não? mim, eu comecei a levar as crianças para aula de música. Eu pensava, gente, eu já estou levando para aula de música, estou parada, vou aproveitar e fazer uma aula. É que aí eu pedi para fazer aula de canto. Aí, Expulsaram. não, eu pedi para fazer aula de canto, né? Porque você não precisa comprar nada, né? Já tenho tudo que eu preciso. Você tem um aparelho aí. Aí eu fiz uma aula experimental, o moço falou que foi até tudo bem, só que ele não podia manter e veio um outro professor. E ele falou, você quer fazer canto e piano? Eu lembro. Aí ele começou a me dar aula de piano, e aí ele não deixou eu fazer aula de Hoje você canto. está um pouco rouca, a gente vai poupar só a voz. Poupar nosso E aí, enfim, eu achei o máximo o piano, porque eu nunca tinha feito aula de piano. E os meus filhos são um pouco obrigados a fazer aula de música, e eu achei que, assim, é tanta coisa que você tem de ganho na aula de música, na aula de piano, porque você tem que conseguir ler, coordenar com a mão, são tantas inteligências ao mesmo tempo, que eu falei, agora que eles vão fazer aula de música prevenção do pra Alzheimer, sempre. né? Só que aí, enfim, começa, né? Porque eu fazia uma vez por semana, só que aí você tocar uma vez por semana, uma pessoa que não tá, assim, conectada. Aí eu comecei a querer ter um piano. Aí eu achei que meu hobby começou a ficar mais caro que eu podia conseguir. Daqui a pouco ela vai montar uma empresa de pianos. E eu acabei saindo, mas assim, eu venho. É que eu ainda não tô com tempo do hobby. Se tivesse um corujão do hobby de meia-noite às 6. Ai, pronto, Mas ela, mais uma ideia, ela trouxe uma ideia bacana, porque a gente está falando dessa. A gente falou de esporte, da música. Agora, tem uma coisa que estava muito moda até um tempo atrás, ainda tá, que é essa ginástica para o cérebro. Supera. Atenção, supera, merchan. Essa eu nem Não. sei. O Pode que falar, é pode essa falar, Marcos, ginástica para o cérebro? Não. Ela funciona. O que precisa fazer estar em atividade para que esse jovem adulto Maduro. maduro chegue. Minimize o risco de demência. Fala a história da floresta. Bom, de fato, tudo que a gente conseguir fazer, e não precisa nem ser nessa idade do adulto jovem aí de 40 anos, mas, aliás, começa na infância, né? Então, tudo que a gente conseguir ampliar de recurso cognitivo vai ser útil para a gente. Tanto é que um dos principais fatores, tirando a idade, um dos principais fatores de risco para desenvolver demência é a baixa escolaridade. E não é só a escolaridade formal, né? Como você usou o seu cérebro durante toda a sua vida. Então, e eu costumo fazer muita metáfora, e uma das metáforas que eu faço para conversar com o familiar é que, assim, durante toda a vida, é como ao fazer o piano, ao aprender uma língua, ao estimular o cérebro de alguma forma, e a atividade física também entra nisso, é como se a gente estivesse plantando uma floresta, que pode ser que com o passar do tempo essa floresta comece a pegar fogo lá no final, né? E aí quanto mais a gente tiver plantado de árvore nessa floresta, mesmo que pegue um pouco de fogo, no caso de uma doença degenerativa, isso vai demorar mais tempo para se refletir num quadro demencial sintomático, né, que impacte na vida da pessoa. Pode até ser que ela desenvolva um quadro demencial, mas vai demorar mais tempo para que isso impacte na vida dela. Então, não é só o que a gente faz nem com 60, nem com 40, mas é o que a gente faz durante a vida inteira. E aí, quando a gente começa a orientar algumas coisas, a gente começou pela atividade física, é lógico que a gente sempre encontra uma dificuldade,
E aí, uma coisa que a gente também importa da medicina de estilo de vida é que o profissional, aí falo médico, mas pode ser qualquer outro profissional da área de saúde, que orienta um paciente, se ele tem aquele hábito, ele orienta melhor. Porque ele vai saber quais são as dificuldades que tem. Tem dia que tá chovendo, tem dia que tem sol. Sim. É difícil fazer. Então, se você faz com você mesmo o que você propõe de uma maneira melhor. Isso também é baseado em evidência. Então, os médicos que fazem atividade física conseguem orientar melhor os seus pacientes e os pacientes aderem melhor também não só à atividade física, mas às mudanças e os hábitos saudáveis melhor do que o médico ou outro profissional de saúde que não tem esses hábitos. Por quê? Provavelmente porque ele também passa por esse processo, né? Primeiro você fica meio que negociando, né? Hoje eu não vou, hoje está meio difícil, aí tem uma outra atividade que você coloca na frente e o trabalho está te consumindo e você vai postergando um pouquinho. E o médico, o profissional pode ter passado por esse processo e achado as saídas para colocar em prática. Mas e a ginástica para o cérebro? E a ginástica para o cérebro. A ginástica é interessadíssima. Acho que ela está ganhando uma comissão. Na verdade, eu ia perguntar de Alzheimer, mas eu estou provando que eu não estou com Alzheimer. Porque então, a gente falou e não falou da ginástica do cérebro. Eu coloco a ginástica do cérebro com a mesma importância, apesar de não conhecer a fundo essa metodologia específica, mas com a mesma importância das outras coisas. O que eu acho que é um pouco, eu vejo com um pouco de cuidado, é que, assim, padronizar uma atividade igual para todo mundo pode ser ruim. Então, tem muita gente que leva no consultório essa pergunta, ou também, a palavra cruzada é bom? Bom, se você gosta de fazer. Se for uma coisa chata que você está fazendo só para fazer uma ginástica do cérebro, é melhor fechar e conversar com a pessoa que está do seu lado sobre a notícia que você acabou de ver no jornal, ou que você acabou de ler. Então, isso talvez... leitura bacana, sim, né? Isso talvez seja mais importante do que uma atividade, uma tarefa. Aprender uma nova língua. Aprender uma nova língua, sim. Porque se fala, né, algumas coisas assim, como aprender uma nova língua, atividade física, música, são sugestões que se dá para um envelhecimento saudável. É um hobby, né? A minha avó tem 92, acho. Vai fazer 93 esse ano. Minha avó lê muito. Minha avó lê um livro a cada 2, 3 dias. E ela teve um acidente hemorrágico, um acidente vascular hemorrágico, que quando você lê os índices, é 52% de fatalidade no momento. Ela teve, acho que não lembro mais a quantidade de ml que tiraram de sangue da cabeça dela, mas eu sei que assim, em 24 horas ela já sabia quando era o aniversário do companheiro dela, assim, antenadíssima. Você conversa com minha avó, e para mim o que é mais marcante é a leitura. Minha avó sempre leu muito, muito, muito. E ela lê, ela consulta tudo que você pode, em inglês, em espanhol. Ela hoje mora em Israel. E Israel fez muito bem para ela, porque Israel, o idoso tem uma qualidade de vida super boa, então eles têm atividades ao ar livre, ela fazia yoga, ela andava na praia. Então ela teve uma vida muito ativa, mesmo mais velha. Ela foi para Israel, eu já era nascida, ela já tinha, sei lá, pelo menos uns 60 e poucos anos. E sempre indo para evento, museu. Sim, eu acho que, né, somos seres biopsicossociais, acho que a gente tem que preservar a alimentação, atividade física. Alimentação, né? Ainda bem que não deu tempo. Não sei quanto tempo a gente tem. Quanto tempo que é? Acho que pode mais um pouquinho. Mais 3 minutinhos. 3 minutos? A Maite come biscoito recheado, ela acabou de outras coisas. Biscoito recheado? Eu não como biscoito recheado. Mas por que não pode? Com barrinha de na verdade, a diferente. alimentação, que é um outro pilar, são 6 pilares. Né? A gente falou de atividade física, tem mais outros 4. Vou falar só rapidinho, então. Alimentação, o que a gente... resumidamente, é comer comida de verdade. E não, biscoito não é comida de verdade. Industrializados. Ninguém vai passar ultraprocessados. Eu passo para olha, na minha vez. Barrinha de cereal. É de proteína. Não, isso não é comida melhor. de verdade baseada em plantas, preferencialmente. Né? Não é vegetarianismo nem veganismo, mas que o grosso da nossa alimentação seja planta. Arroz, feijão, que já é. Atividade física, Planta, alimentação... não? Planta? Planta, espinafre. Aqui, olha, não, mas arroz e feijão não é planta. É que a maioria que a gente come. Desembalhe menos e cozinhe mais. Isso.
vai mais Até a cru, feira, né? Tem um negócio de menos a nutrição padaria. que seja mais de alimento cru, tipo vegetal Sim. cru, legume cru. Sim. Tô adorando essa cara. Mais um. Sentindo que a gente tá junto, eu tô sentindo. Ah, eu vou te dar uma apoio. Mas Tá eu bom. vou gostar também. Cigarro zero, Ótimo. Opa. álcool, Miojo, pode? álcool com moderação. Miojo. Moderar. O que é moderação? Álcool com moderação, É uma pronto. dose. Roberto. Moderação. Defina moderação. Uma dose diária. E se a gente juntar tudo em um dia só? Para homem, não pode. Não tem esse efeito cumulativo, é Não passa péssimo. Gente, Não. não adianta fazer exercício que elas fazem com Que, tanta Luiz? bebida. Não Luiz vou quer falar. participar. Ô, Luiz, tu não pode participar só se tu Exatamente, não ligar pode pra ficar Júlia. zerado Meia na garrafa. semana. Meia tá bom. Vai. Mas se for Divide. três caipirinhas. Já, Tem limão, vitamina C. Tem fruta. Tá bom, vai. Cana do açúcar. cuidar do sono. açúcar. Então, mas idoso sono. dorme bem menos, né? o sono do idoso Muda começa bastante, a ficar um Fragmentado. pouco mais fragmentado. Mas porque perde o sono ou porque precisa ir no padrão- banheiro? O padrão Não, muda. pode ter essa função, essa alteração também, mas aí é algo que pode ser corrigido, se for a questão urinária, até é um problema, a gente precisa corrigir, mas também porque o padrão fisiológico do sono muda um pouco, mas dormir bem durante toda a vida, né? E E não durante tem toda a vida. Mas veja, isso é uma, E que a minha hora ia chegar, eu durmo mas isso é uma coisa bem. interessante, Mas eu porque como bem pra eu poder não dormir bem. Eu durmo bem, eu como bem. Então a gente tá junto. e essas coisas, elas meio que se intercalam, né? Desses pilares que a gente fala. Uma coisa depende da outra. O dia que você dorme melhor, você está disposto a fazer atividade física e a se alimentar melhor. O dia que você consome menos álcool, também você tem mais disposição para atividade física. E Isso, andar com as duas. a importância do sono, tanto do ponto de vista de se sentir melhor no outro dia, mas também do ponto de vista de desenvolvimento de doença degenerativa, como Alzheimer, por A exemplo. gente podia mudar do sono, né? Depois do sono. Ela quer sair do sono, viu? Mas cada fase da nossa vida, a gente consegue melhorar um ou outro pilar. Deus Como é que você vai sabe, falar? Como é que você vai falar com uma mãe que acabou de ter um neném que agora ela precisa dormir? Não vai ter? 8 anos. Não, tem uns 3, vai. Deus está sabendo que agora eu estou na parte de maternidade. Tá Isso, tudo bem. foque nos outros então. Foque nos outros pilares. Tudo bem. Controle de estresse. Ih, controle de estresse. Chegou Roberta nela, chegou. Controle de Controle de estresse. estresse. Olharam pra você. Todo mundo perdeu os anos de vida já, sente o seu, vai. Ai, você tá, mas pode passar pra Passa próxima. pro... E isso também está envolvido com os outros. E o último, mas Se tocar eu já piano, falei, melhor Não o tem saúde estresse. mental? Ó, já levantou a boquinha. o último. Você viu que a gente ri não dá mais anos de vida? Sim. Pronto. A gente tá ótimo. Então. Ganhando Acho que eu tantos falei anos isso já. aqui. Tem Vamos saúde lá, mental controle de comum, estresse, alimentação, sono, atividade física, o álcool. Álcool, cigarro, a gente pula. Cigarro, e falta Cigarro a gente não quer. E relacionamentos. Cuidado dos relacionamentos. Então, o idoso. Tóxicos a gente deixa pra lá. Nossa, tinha que eu vim pra cá agora, né? Não, Acabou deixa a lá. parceria? O Luiz. Deixa lá. O idoso que envelhece com um propósito, em grupo, como você disse da tua avó, e inserido numa sociedade, ele envelhece, a chance dele envelhecer de forma bem sucedida é maior do que o como idoso estar sozinho. em grupo e não poder beber 3 caipirinhas de uma vez só. Não, mas aí pode. Aí pode. Ele liberou. Passou por Não, lá. 3 caipirinhas? 3 caipirinhas, não. Mas deixa eu falar agora uma coisa séria, elas vão rir de mim, mas é Mas verdade. tudo que a gente tá falando aqui é Foi sério, uma tá? constatação que eu fiz. A gente sabe que a cidade de Santos ela tem uma quantidade de idosos Quase o dobro do bem que é o considerável, Brasil, né? E eu acho os idosos de Santos muito bonitos. Eu vejo assim, nunca vi tanto velhinho bonito. Bonito mesmo, bem arrumado, né? Andando na praia e tal. E agora a gente está participando de uma igreja que é uma igreja mais tradicional, assim, mais antiga, e eu vejo as famílias inteiras. E aí eu comecei a observar, porque eu nunca vi tantos avós juntos. É a avó, o pai, a mãe, o neto e o bisneto, às vezes. São famílias completas lá. E essa inserção desses idosos e a atenção que é dada a eles faz realmente a saúde, a alegria, esse senso de pertencimento, né? Traz muita saúde, alegria, felicidade, enfim, uma série de coisas. Sim. Isso, a cidade de Santos, de uma forma geral, eu vejo que tem bastante. Claro que tem a questão do clima. Estou falando isso comparando, por exemplo, com Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre.
Viu? Hoje é melhor você ser santista. Então, hoje vale a pena ser santista. Porque a minha família, ela morre muito mais cedo que a família do meu marido. Assim, meus avós morreram com 65, Mas ninguém aí chegou é a 70. multifatorial, né? Tem a questão genética. Mas tem, tem né? muito do clima, tu não vê idoso lá de 80, 90 anos, como tu vê aqui? Porque eu acho que a diferença climática, por exemplo, as doenças respiratórias lá são muito, muito Olha, fortes. culpando o frio com a doença, lá, o Culpando, golpe de estou vento. responsabilizando. Mas A tem questão as De qualidade de vida Não, aqui, né? qualidade de vida, Mas tem a questão do Blue Zones, estão chimarrão. tudo em lugar frio, né? O chimarrão Não, desce acho que não muito, a quantidade necessariamente. de câncer de garganta é um dos maiores do Brasil. Sim, então, mas é que Entendeu? tem coisas vários culturais. fatores. né? Sim, mas eu comecei a observar isso e me chamou muita atenção, assim, a qualidade de vida dos idosos aqui. Que pertencem, né? É. Sim. Pronto, Certo. Terminou a sua Obrigada. palestra? Terminou minha palestrinha. Depois desse silêncio, então, doutor, muito obrigada pelas informações. Tá todo mundo pensando nos seus pontos da qualidade de vida. Pra gente ver. É. Isso porque eu elogiei o 4,5. Santista. Se eu tivesse falado mal, eu tinha sido Já tinha linchada sido aqui. linchado. Nem tem santista aqui. Ninguém é santista? Tem. Pronto, tem tem santista. doutor, de verdade, muito obrigada, Eu sucesso que agradeço. e que a gente possa envelhecer com saúde. Sim. É o que a gente espera. Bora todo mundo pro consultório do Cláudio. 40 a mais. Obrigada, meninas. Obrigada a você que participou com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Olá, eu sou Roberta Lemos, mãe de duas, e tento colocar ordem nessa bagunça que a Júlia Obadia faz. E eu sou a Júlia Obadia, pediatra, mãe de 3 e a responsável pela bagunça de todo dia. Eu sou a Maite Varela, psicóloga, psicanalista, mãe de 2 e passo pano e acolho a galera. E juntas formamos o Entre Laços e Nós. Toda semana recebemos um convidado especial para debater assuntos do dia a dia, formar laços e desatar os nós. Vem com a gente!